Pastor, a minha esposa não gosta que eu chame a atenção do filho dela. Toda vez que eu vou chamar a atenção do filho dela, ela encoberta o filho. Eu sempre saio como vilão e o filho como mocinho. Pregação de hoje, palavra de hoje: quando Deus assume a bagunça que você criou. Quando Deus assume a bagunça que você criou. Vamos ao texto, Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, fala do nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho. Veja, Abraão tinha 100 anos quando essa promessa se cumpriu. Sara engravida com 89 anos, e com 90 anos ela dá luz. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice. Ela não teve Isaac quando ela tinha 16 anos, nem quando ela tinha 17, nem quando ela tinha 18, nem quando ela tinha 20, nem quando ela tinha 25. Ela não teve Isaac quando ela tinha 30, nem 35, nem 40, nem 45, nem 50, nem 55, nem 60, nem 65, nem 70, nem 80. Ela foi dar à luz a Isaac. Ela tinha quantos anos? 90, na sua velhice. Lá em Hebreus fala que o corpo dos dois já estava amortecido, nada mais funcionava perfeitamente. Deus está falando com alguém aqui que você já tem uma determinada idade. Deus está falando com alguém que está me assistindo em qualquer parte do Brasil, do mundo, em que a tua juventude já passou. Você já não é mais adolescente, você já não é mais jovem. Quando você olha para a sua vida, o inimigo trabalha de todas as formas para te deprimir. Olha aqui para mim, porque chega uma idade na nossa vida que a gente vai vendo que a gente tem mais passado do que futuro. Por isso que a velhice deprime tanto. Geralmente quando você é jovem e você comete os erros da juventude, você sabe que você ainda tem tempo. Quando você é jovem, você tem mais futuro do que passado. Quando você já tem uma determinada idade, você vai vendo que você tem mais passado do que futuro. Hoje eu sou mais velho do que quando eu saí da casa dos meus pais. Quando eu saí da casa dos meus pais com 17 anos, o meu pai era mais jovem do que eu sou hoje. Minha mãe era mais jovem do que eu sou hoje. Vou fazer 27 anos de casado com a Amanda esse ano. Eu tenho mais tempo de casado com a minha esposa do que os anos que eu morei na casa da minha mãe e do meu pai. Eu morei na casa da minha mãe e do meu pai 17 anos, mas eu já tenho 10 anos a mais de casado do que o tempo que eu morei com eles. E quando nós vamos chegando nessa idade, a gente vai abortando alguns sonhos, alguns projetos. A gente vai olhando para as nossas circunstâncias, a gente vai olhando para a nossa situação, e a gente vai dizendo: olha, não tem mais tempo para isso, eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais cabeça para isso, eu não tenho mais saúde. Você que já tem aí 50 anos, 60 anos, quantas coisas você fala assim: eu já não tenho mais saúde para isso. Deus está dizendo para alguém: eu não preciso da tua juventude, eu não preciso que você tenha mais futuro do que passado, eu não preciso que você esteja na tua melhor forma física, nem na tua melhor forma espiritual, nem emocional. Eu não preciso que tudo esteja bem na tua vida, porque Deus, Ele é eterno, e Deus, quando Ele tem um propósito para você, saiba que a promessa de Deus é mais poderosa que o tempo. Diga assim: a promessa de Deus é mais poderosa que o tempo. A promessa de Deus é mais poderosa que a economia. A promessa de Deus é mais poderosa que a opinião dos outros. A promessa de Deus é mais poderosa do que o seu passado. Muitas das vezes Deus vai esperar os teus recursos acabarem para o dele começar a aparecer na tua vida. Quando Isaac nasceu, Isaac era um milagre. Por isso que Deus mandou colocar o nome dele de Isaac. Isaac no hebraico quer dizer motivo de felicidade, motivo de riso. Isaac era um milagre. Ninguém poderia dizer que aquele filho foi gerado por causa da juventude, por causa do vigor de Abraão, por causa de algum remédio que fez Sara ter o seu útero jovem de novo. Ninguém pode dizer que foi sorte. Ninguém poderia dizer que era a riqueza de Abraão. Todo mundo que olhava para Isaac sabia só uma coisa:
Foi Deus. Foi Deus. Deus permite muitas das vezes que tudo falte para Ele ser tudo na tua vida, para que quando o teu Isaac venha, para que quando a tua promessa se cumpra, para que quando os propósitos de Deus se cumpram na tua vida, nem você, nem tua família, nem teus amigos, nem teus conhecidos, nem teus caluniadores, nem teus críticos possam dizer que foi alguém que te ajudou, ou foi a tua inteligência, ou foi o teu recurso. Todo mundo vai olhar, e mesmo aqueles que não gostam de você, que sempre duvidaram de você, vão ter que dizer que foi Deus. Abraão está feliz, com 100 anos e realizado. Sara, ela está se sentindo no topo do mundo. Ela está feliz em casa. Você sabe que a mulher, ela contagia a casa, ela contagia os filhos, seja para o bem ou seja para o mal. Se você tem uma mulher mal, às vezes quando a sua mulher está mal-humorada, você pode chegar muito feliz de casa, do seu trabalho, mas se a tua mulher está com mau humor, o mau humor passa para você, porque a mulher, ela contagia, a mulher, ela multiplica. Mas se a mulher está feliz, ela consegue transmitir essa felicidade para os filhos, para os amigos, para o marido. Todo mundo fica feliz. Todo mundo. Sara está feliz. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Foi Deus que deu esse nome, Isaac. Motivo de riso. Abraão circuncidou o seu filho quando este era de 8 dias. Quantos dias? 8 dias. O número 8 na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição, o número 8 é o número de um novo começo. Toda vez que você vê o número 8 na Bíblia, está se referindo a alguma coisa nova, algo novo que vai acontecer. Amém? Diga, algo novo vai acontecer na minha vida. Coloca aí nos comentários, algo novo vai acontecer na minha vida. Isaac é circuncidado com 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, o que Sara disse? O que ela disse? Deus me deu motivo de riso. Veja como ela está feliz, veja como ela está transbordante, veja como ela está no topo do mundo, veja como ela está alegre. Ela diz, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir vai rir-se juntamente comigo. Sara estava numa felicidade tão contagiante, que ela passava o dia rindo, feliz. E todas as pessoas que conversavam com ela começavam a rir também, porque aquela alegria, ela era contagiante. E acrescentou, quem teria dito a Abraão, isso aqui é um milagre, as mulheres vão me entender bem, isso aqui é um milagre que passa despercebido na Bíblia, ok? O milagre não é só Sara ter dado a luz, o milagre não é só Sara ter engravidado com 89 anos e ter dado a luz a Isaac com quantos anos? Nós temos um milagre aqui que quase ninguém fala. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria? Não, ela não só gerou. Quantas mulheres engravidam e têm um aborto natural? Ela não só gerou, ela deu a luz, e o seio dela deu leite. Vocês acreditam nisso? Você imagina o seio de uma mulher com 90 anos gerando leite? Você sabe que naquela época tinha-se as escravas do leite, as amas do leite, porque muitas vezes a mãe tinha força para dar à luz o filho, mas ela não tinha leite. Então tinha as escravas jovens, que pessoas poderosas como Abraão, que se chamavam as servas do leite, as mulheres do leite, as damas do leite, e elas que amamentavam as crianças. Mas Sara diz assim, quem diria, quem teria dito, nem nos maiores sonhos teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, porque Deus não permite que você gere nada que você não possa criar, que você não possa manter, amém? Que você não possa amamentar. Nenhum milagre Deus permite chegar na tua vida que vai morrer depois. Se um casamento é projeto de Deus, não vai ter divórcio. Se uma família é projeto de Deus para a tua vida, você não só vai gerar essa família, como você vai amamentar essa família, como você vai nutrir essa família. Deus não nos faz só gerar o milagre, Deus faz a gente ver o milagre crescendo na nossa vida. Deus não te dá um projeto para morrer assim que você abrir as portas. Deus não te dá um dom, uma profissão para você executar por 1 ano ou 2.
Tudo que Deus faz você gerar, Ele faz com que você não vai morrer no teu colo. Não vai precisar que uma outra pessoa alimente aquilo que Deus deu para você. Sara não só gerou Isaac, como ela amamentava, ela dava de peito para Isaac. Ela estava muito feliz. Isaac cresceu e foi desmamado. Então ele foi circuncidado com 8 dias. E aqui diz que ele foi desmamado. Quando você lê o texto, você tem que ter sensibilidade para entender que há uma janela de tempo aqui. Muitas das vezes a gente lê e parece que isso, ele foi desmamado, ele foi circuncidado no sábado, e na segunda-feira ele foi desmamado. Não, desmamado quer dizer ele parou, já não precisava mais do leite materno. O que naquela época Isaac deveria ter, quando ele foi desmamado, mais ou menos de 3 a 5 anos. Então a gente tem uma janela de tempo de um texto para o outro, de mais ou menos 3 a 5 anos. Porque diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um banquete. Quando o menino parou de depender do leite materno, então Abraão e Sara mandaram fazer uma festa. Houve uma festa na casa de Abraão, uma festa junto com os familiares, junto com os amigos, junto com os vizinhos, com comida, com bebida, com dança. Era motivo de festejar, pois Abraão viu que o menino não ia morrer. Os anos mais delicados de uma criança naquela época era o período ainda que ele dependia do leite materno, que ele era mais vítima de doenças. Havia naquela época uma mortalidade infantil muito grande. Então quando Abraão viu que o menino foi desmamado, que ele já estava com uma idade, já estava virando um rapazinho, que ele viu que realmente Isaac não ia morrer, ele mandou fazer uma grande festa. Abraão está feliz, Sara está feliz. Eles estão bebendo, comendo, dançando, e Isaac está brincando com as crianças. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, que era escrava dela, que ela trouxe para casa, que ela deu essa escrava para o marido dela dormir, ter relações, para gerar um filho, porque ela achava, chegou o momento que Sara duvidou de Deus, ela achava que o filho não ia vir dela, então ela teve uma ideia brilhante. Ela trouxe uma belíssima mulher para ser sua escrava, ela comprou, trouxe para casa, e ela teve uma outra ideia, botou essa mulher para dormir com o marido dela. Eu acredito que Abraão não era tão vigoroso assim, então deve ter tido muitas tentativas até essa escrava engravidar. Se um homem vai para a cama com uma mulher 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você pode ter certeza que vai criar algum tipo de sentimento. E Sara sabia disso. A escrava engravida, tem um filho chamado Ismael, que é filho de Abraão, não com Sara, mas filho de Abraão com Agar, sua escrava. E a festa está correndo muito bem, Sara está feliz, dançando, bebendo, festejando. Abraão está contentíssimo. Ele que não tinha nenhum filho, agora tinha quantos? Tinha 2, um com a serva, outro com a esposa que amava. Sara então, quando está colocando a taça de vinho na boca, ela olha pela janela e diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. O que ela viu? Ela viu o filho da escrava fazendo bullying com o filho dela. E você que é mãe, quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Você pode ser a mulher mais dócil, você pode ser a mulher mais santa, mas que nunca mexam com os teus filhos. Se você vê o teu filho sofrendo, se você vê alguém maltratando o teu filho, eu tenho certeza que a tua espiritualidade não vai te sustentar nesse momento. Você vai tomar as devidas providências. Então você tem que ler esse texto, e você tem que não só ler o texto frio, mas você tem que pensar em tudo o emocional que estava tendo ali. São pessoas reais, vivendo uma vida real, com bênçãos e com problemas, com dilemas, como qualquer um de nós. Sara olhou e viu que o filho dela estava sofrendo bullying na mão da filha da escrava. Ela que estava no auge da felicidade, a sua felicidade se transformou em quê? Raiva. Você sabe que as mulheres são mestras nisso, em mudar de humor assim no estalar de dedos. Elas estão rindo conosco e basta a gente falar alguma coisinha que não deve, e ela já vira logo a cara. Mas mulher, tu estava feliz ainda há pouco, tu estava rindo. Sara manda parar a música, ela chama o marido e ela diz para Abraão: rejeita essa escrava, ela e o seu filho. Manda a escrava embora, manda ela
e manda um filho. Você vê que ela não diz que o filho é do marido dela. Ela diz que o filho é da outra, sozinho. Como agora ela tem o dela, ela se esqueceu do que ela fez. Ou ela acha que ela se esqueceu, ou ela está tentando esquecer. Manda essa mulher embora de casa, ela e o filho dela. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava, tá vendo? Ela não diz o teu filho. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Nós vemos todos os conflitos de um casal que é casado e tem um filho de um outro relacionamento no meio. Se você está conhecendo alguém que tem filhos, ou você já tem filhos, ou você está se relacionando com alguém que tem filhos, ou você casou e você tem filhos de um outro relacionamento com uma pessoa que tem filhos de outro relacionamento, eu tenho certeza absoluta que por mais que vocês sejam de Deus, vocês devem ter muitos conflitos como Abraão e Sara tiveram. Porque em raríssimas exceções, você nunca vai chamar os filhos dele de teu filho. Se você pega o teu marido fazendo algo pelo filho que ele teve de outro relacionamento, o teu emocional sempre vai gritar dizendo que ele não está fazendo para o filho, mas ele está fazendo para a mulher que ele teve juntamente, que ele teve esse filho. Por isso que casais que se casam com filhos de outro relacionamento tem muitos conflitos. Você já deu dinheiro para a tua filha? Ela não diz para a nossa filha porque não é dela. Eu recebo muitos dilemas de casais. Pastor, a minha esposa não gosta que eu chame a atenção do filho dela. Toda vez que eu vou chamar a atenção do filho dela, ela encoberta o filho. Eu sempre saio como vilão e o filho como mocinho. Bem, era uma coisa que você deveria pensar antes de casar. Porque existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho, ex-filha. Quando você entrou nesse relacionamento, você já sabia que ele tem esses filhos ou que ela tem essas filhas. E é natural que para essa pessoa que está casada com você, ou se relacionando com você, ela não vai deixar de ter o sentimento pelo filho dela. Aliás, como você chegou depois na vida dela, é bem natural que essa pessoa tenha um sentimento muito maior pelo filho do que por você. E sempre que tiver um conflito entre vocês, ela ou ele vai ficar do lado do filho. Então a gente está vendo aqui um conflito que acontece em muitas casas. Só que aqui está acontecendo na casa de quem? De Abraão. E quando você lê esse texto frio, você tem que ler os textos da Bíblia e você tem que se colocar, você tem que lembrar que são pessoas reais, sentimentos reais. Você tem que sentir a emoção de tudo que está acontecendo, uma tensão aqui, eles estão brigando. Pensa na briga mais feia que tu já teve com o teu marido. Pensa na briga mais feia que tu já teve com a tua esposa. É desse nível para frente. A briga entre Abraão e Sara foi tão grande, que Deus teve que descer para separar o casal. Não tem casal que só para de brigar quando a polícia chega. No caso de Abraão foi tão feio a briga entre ele e Sara que não teve polícia, não teve amigo, não teve vizinhos. Deus teve que descer na casa e separar os dois. Imagina o estado emocional de Abraão. Ele estava, em alguns segundos atrás, ele estava morrendo de felicidade, festejando, comendo, bebendo, dançando, o filho que estava desmamado. E agora ele sai da festa para ter que expulsar o próprio filho e a mãe desse filho. Olha o conflito. Quem que você vai agradar? Você vê como é que a vida é muito complicada? Você faz o quê? Você dá razão para a tua mulher, você fica do lado do teu filho, que é filho da escrava, mas é teu filho. Você tem poder aquisitivo para sustentar os dois. O que você faz? Quantas vezes nós ficamos em situações na nossa vida que por mais que você tenha dinheiro, cultura, conhecimento, espiritualidade, nós não sabemos o que fazer. Nós temos na mesma casa o filho da promessa e o filho do pecado, morando debaixo do mesmo teto, e eles estão brigando. Nós temos na mesma casa o milagre sofrendo o bullying da dúvida, porque o filho que Abraão teve com Sara é um filho da dúvida. Sara fica com raiva porque Sara olha da janela e ela vê o seu pecado brigando com o seu milagre. E ela diz, o meu pecado não vai ficar com o meu milagre, o meu erro não vai ficar com o meu milagre, a minha dúvida não vai ficar com a minha fé, o meu pecado não vai ficar com a minha santidade. E ela chega à conclusão que tem que se mandar o quê? Embora o erro dela. Ela quer mandar embora o erro dela.
Ela quer sumir com o erro dela. Se eu fosse Abraão, eu ia falar umas verdades para Sara. Eu ia falar para ela assim: por que você está com tanta raiva de mim? A escrava não é minha, a escrava é tua. Quem trouxe ela para casa foi você. Você trouxe esse problema para casa. Você quis que eu deitasse com ela. Você quis que eu tivesse um filho com ela. Porque agora você quer que eu corrija um erro que foi seu. É isso que muitas das vezes as pessoas fazem. Elas querem que nós venhamos corrigir o erro delas. Mas casamento é isso. Casamento é você dividir saúde e doença, é você dividir dinheiro sobrando e dívidas, é você dividir felicidade e infelicidade. Esse texto nos ensina que quando alguém em um casamento comete um erro, o erro não é só daquela pessoa, o erro é dos dois. Porque Abraão agora tem que lidar com o erro da sua esposa, porque está afetando a vida dele, está afetando a casa dele, está afetando a família dele. Então muitas das vezes quando o marido erra, a esposa vai ter que aprender a lidar com o problema do marido, sabendo que aquele problema agora não é mais só dele, é dela também. Quando a esposa também cometer erros e tiver problemas, o problema não é só da esposa, esse problema é teu, te vira. Casamento é você também, muitas das vezes, ter que resolver problemas que não foi você que criou. Diante dessa situação tão difícil, tão complicada, tão delicada, aonde Abraão está brigando com Sara, Sara está brigando com Abraão, tem 2 crianças, tem 2 mães, tem 2 mulheres, tem muitas vidas em jogo. Deus desce, porque tem coisas que só Deus resolve, tem coisas que estão acima da nossa capacidade. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso. Muito penoso é o quê? Muito difícil, muito doído. Você teria coragem de mandar um filho seu embora? Se o teu atual marido mandasse você mandar tua filha embora do outro relacionamento, você teria coragem de mandar? Então a Bíblia diz que isso foi muito doído, muito sofrido. Abraão deve ter chorado, porque diz, isso foi muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Era filho dele, mesmo que tenha sido de um erro. Se você gerou um filho no pecado, se você gerou um filho no adultério, se você gerou um filho na prostituição, ainda é teu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende Sara em tudo. Deus vê as coisas diferente de nós. Deus vê o que a gente não vê, Deus sente o que a gente não sente, Deus sabe o que a gente não sabe. Deus, Ele é eterno, conhece passado, presente e futuro, tudo já aconteceu para Ele. Deus sabia, olha aqui para mim, Deus sabia que nunca mais iria ter o que na casa de Abraão? Paz. Sara ia ficar brigando com Agar ia ficar brigando com Sara, porque ela não se sentia mais uma escrava, ela se sentia uma senhora, porque afinal ela teve um filho do dono dela. Os meninos iam virar adolescentes, um ia ter raiva do outro, porque um dizia, eu tenho direito, o outro diria, eu sou o primeiro. Até hoje esses dois brigam, até hoje Ismael e Isaque estão brigando, os árabes e judeus, nunca tem paz, nunca. Deus sabia que nunca mais iria ter paz. E do que vale você ter um milagre na tua casa? Do que vale você ter uma bênção na tua casa, se a alegria não é completa? Esse erro tinha que ser reparado. Você se converter a Jesus é isso. Você entregar a sua vida para Jesus é isso. Você se converteu, mas os teus erros não desapareceram. Você está perdoado, perdoada, mas o teu pecado, o teu erro, nossos erros ainda têm o quê? Consequências que nós vamos ter que lidar. Por isso tem que haver arrependimento. Deus falou para Abraão, olha, Sara não falou da maneira certa, Sara ela foi estúpida com você, Sara ela falou coisas que não devia, mas você tem que atender a tua mulher. Nós que somos maridos sabemos disso. Muitas das vezes as mulheres falam coisas pra gente, nossas esposas falam coisas pra gente de uma maneira que a gente não gosta, que nos ofende, que mexe com a nossa masculinidade, fere a nossa honra. Mas não é porque elas falam da maneira errada que elas estão falando a coisa errada. Às vezes se fala da maneira errada algo certo. A maneira rude, raivosa, odiosa que Sara falou estava errada. Expulsa ela, manda o filho dela embora, porque ela não pensou nos sentimentos do marido. Mas ela está certa, não dá para viver os dois, não dá para você viver em dois mundos.
Quando você entrega a tua vida para Jesus, tem muita coisa que você tem que cortar da tua vida, tem muita coisa que você tem que tirar da tua vida, tem muita coisa que você tem que mandar embora, tem muitos relacionamentos que você tem que terminar, tem muitos lugares que você não pode mais ir, e isso causa dor em você, e isso causa dor em muita gente. Isso é se converter. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Então Deus fala: atende a tua mulher. Não dá para você ter essas duas famílias, não dá para você criar esses dois filhos, não dá para ser assim. Sara quer mandar o filho embora, porque aquela Sara, olha aqui para mim, aquela Sara que mandou o marido dela dormir com a empregada, aquela Sara não existia mais. Só que mesmo ela não existindo mais, ela ainda tinha que lidar com os erros dela. Ela não sabia como, ela jogou para a costa do marido, porque é isso que a gente faz. A gente não quer assumir as nossas responsabilidades, então a gente joga na costa dos outros. Muitas das vezes você já não é mais o homem que você era alguns anos atrás. Você não é mais a mulher que você foi alguns anos atrás. Você se converteu, você entregou a sua vida, você se arrependeu dos seus pecados, mas ainda tem coisas na sua vida que você tem que lidar, que são muito desagradáveis, e você não pode fugir, porque todo pecado tem consequência. Erros foram cometidos, atitudes foram tomadas. Muitas das vezes tudo que você fez fora da vontade de Deus ainda te assombra. Você já não é mais o mesmo homem que traiu a tua esposa, você é um novo homem, mas a tua esposa ainda te olha como traidor. Você não é mais a mesma mulher que enganou o teu marido. Você foi essa mulher há 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás, mas ainda assim o seu marido está com raiva, porque a raiva das pessoas não passa quando a gente entra para a igreja. Vai ter gente que ainda vai ficar com raiva de você muito tempo. Um homem estava pedindo direção para mim, porque ele tinha traído a esposa dele, mas ele se converteu, se arrependeu, foi uma coisa do passado dele, já fazia 5 anos, mas toda vez que tinha uma discussão, a esposa ia lá e jogava na cara dele, e mandava ele embora: você me traiu, e ele dizia: mas agora eu estou na igreja, agora eu estou buscando, agora eu sou um novo homem, não importa, eu nunca vou esquecer que você se relacionou com uma outra mulher. E naquela noite a esposa dele mandou ele embora, e ele perguntou: o que eu faço, bispo? Eu falei: você tem que ir embora, porque a tua convenção não curou a tua esposa. Você não é mais aquele homem, mas a ferida no coração da tua esposa ainda está aberta. As pessoas não se curam porque agora você é evangélico, você ouve música gospel, você se veste com paletó, você dá glória e aleluia. Você causou uma ferida em alguém e você vai ter que lidar com isso. Mas eu queria que o senhor conversasse com a minha esposa. Eu falei: olha, eu posso até conversar, mas não vai mudar. Feridas não se curam com band-aid, vai se precisar de muito tempo. Esse texto fala sobre você ter que lidar com as coisas que você fez sem a vontade de Deus, e que elas simplesmente não evaporam. Às vezes você magoou a tua filha e já fazem anos, até hoje ela tem raiva de você. Mas é aí que entra Deus, é aí que entra a graça de Deus, é aí que entra a misericórdia de Deus. Por isso que essa pregação, o título dessa pregação é: quando Deus assume a bagunça que você criou. Entregar a vida para Jesus, se converter, é também você colocar na mão de Deus, colocar na mão toda a bagunça que você criou. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal por causa do moço, do rapaz, e por causa da sua serva. Atende Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, não por Ismael, por Isaque, mas também do filho da serva. Veja como Deus tratou Abraão diferente, veja como Deus entende o teu coração. Mas eu sei que o filho da escrava é teu filho também. Eu sei que você não está errado, mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Deus está dizendo o seguinte: olha aqui para mim, para você entender. Deus está dizendo o seguinte: você não vai poder cuidar desse filho, você não vai poder criar esse filho não vai poder estar perto de você, então você vai confiar ele a mim. Eu vou criar Ismael. Já que tu não vai poder abençoar ele, quem vai abençoar ele sou eu. Eu sei que tu tem um sentimento pela escrava também, eu vou cuidar dela também. Você não tem capacidade de cuidar dos dois, mas eu tenho, eu sou Deus.
A gente tem que aprender a entregar a Deus, as coisas que nós não conseguimos controlar. Amém? Deus está dizendo, eu vou abençoar ele, mas ele nunca mais vai estar perto de você, vai ser longe. Deus, ele é um Deus que cuida até da nossa bagunça, até dos nossos erros. Mas tu tem que entender que tem coisas que você vai ter que deixar Deus fazer. Eu falei para esse marido, olha, você vai ter que ir embora. E se você puder mudar de cidade, mude de cidade, dê espaço para sua mulher. Você vai ter que confiar que Deus vai sarar o coração da tua mulher, sem precisar você estar em casa. E a mesma boca que te mandou embora, dizer assim, agora eu estou curada, venha para casa, que eu te perdoo. Nunca mais nós vamos tocar nesse assunto. Isso só Deus tem poder para fazer. Tem gente que você não tem que lidar mais. Abraão nunca mais viu Ismael. Ismael foi abençoado, se tornou a grande descendência dos árabes, poderosos, frutíferos até hoje. Mas essa bênção chegou para Ismael longe de Abraão. Tem coisas que não vão acontecer perto de você. É Deus que vai convencer, é Deus que vai curar, é Deus que vai libertar, é Deus que vai transformar, é Deus que vai mostrar que você agora é um novo homem, uma nova mulher, não você. Tem coisas que vai ter que ser arrancada da tua vida e Deus vai cuidar daquilo sem nunca mais ter a tua participação. Tem gente que ficou com raiva de você pelos erros que você cometeu, e tem gente que fica com raiva de você pelas coisas que Deus mostrou para você, que você tinha que mudar, que você tinha que fazer. E Deus está dizendo, olha, você não tem que lidar com a raiva delas, você não tem que convencer elas que você é um novo homem, você não tem que convencer ela que você está certa. Isso não é o seu papel. Seu papel é andar na minha presença. Quando eu abri esse ministério 4 anos atrás, pouco mais de 4 anos atrás, depois de 1 ano e 4 meses jejuando e orando, muita gente ficou com raiva de mim, muita gente que me amava, muita gente que me admirava, deixou de falar comigo, me bloqueou, não fala comigo. As pessoas ficam frustradas com você há muito tempo. Tem gente que tem raiva de mim até hoje. O que eu faço? Eu não faço nada, eu não tenho que lidar, eu não tenho que lidar com a frustração delas, eu não tenho que lidar com a raiva delas. Só quem pode fazer isso é quem? Quem? Então eu deixo Deus cuidar. A paz quando você desapega. A paz só ia reinar na casa de Abraão, a paz só ia reinar na casa de Abraão, a felicidade só ia reinar na casa de Abraão se ele desapegasse de Ismael e da serva. Porque tem paz e felicidade que só vem sobre nós quando a gente desapega. Você compreende? Eu conheço casais que o marido é infeliz porque a sogra não gosta dele. Não gosta até hoje. Eu conheço o cara que é casado com a mulher, é um bom marido, é um bom pai. Fazem 15 anos que ele é casado e 15 anos que a mãe da esposa não gosta dele. E ele se sente incompleto porque ele quer que a sogra goste dele, porque a sogra gosta do marido das outras filhas, dos namorados das outras filhas, mas não gosta dele. E a pessoa pergunta, o que eu faço? Você não tem que fazer nada, porque a pessoa não é obrigada a gostar de você. Só quem pode tratar disso é Deus. Tem conflitos na nossa vida que são grandes demais. Nós estamos vendo aqui um conflito de uma família, um conflito de um casal, que Deus teve que descer para tomar as decisões, para separar os dois e falar, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer assim, você vai fazer assim, eu vou fazer assim, e assim vai dar tudo certo. Entregue a sua vida para Jesus se você ainda não entregou. Se arrependa, se converta e deixa Ele consertar as bagunças da tua vida, porque Ele é Deus. Amém? Bispo, meu marido não aceita eu ajudar minha filha, ele fica com raiva porque é filha de um outro relacionamento. O que eu faço? Você não pode fazer nada. Você só pode entregar isso a Deus, que a filha é sua, não é dele. Agora Deus sabe do que você passa. Deus disse para Abraão, eu sei que é teu filho, eu sei que é teu filho. É teu filho, mas não vai poder ficar contigo. É teu filho, mas você vai ter que deixar ele nas minhas, e eu te prometo que ele vai ser abençoado. Ele não será tão abençoado quanto Isaac, mas ele vai ser muito abençoado. Eu te prometo que não vai faltar nada para ele. E Abraão confiou e Deus abençoou.